Seção V. Preenchimento de ficha de avaliação. 6.1. Considerações iniciais. Diferentemente da apreciação de méritos e deméritos crítica, onde também se abordam as causas dos erros e técnicas de correção, o objetivo do preenchimento da ficha de avaliação é intrinsecamente registrar os fatos ocorridos na respectiva missão, com base em padrões pré-estabelecidos e descritos nos respectivos manuais de curso. Dito isso, a ficha de avaliação deve fidedignamente mensurar o desempenho do aluno. O instrutor precisa entender que quem tiver acesso à sua ficha depois de preenchida deverá ser capaz de visualizar a missão a que esse documento se refere. Antes de discorrer sobre as orientações a serem seguidas para o correto preenchimento, lembre-se que a sua ficha se juntará a outras, compondo um dossiê sobre o desempenho do avaliado. Este dossiê é literalmente um dos cartões de visita da organização em que você trabalha. Não tenha dúvida que auditorias, investigações ou mesmo inquéritos levarão em conta os registros ali presentes. Assim, a organização, o capricho e a veracidade das informações ali contidas definitivamente não são mera formalidade. Na verdade, trata-se de uma obrigação do instrutor. 6.2. Orientações ao preenchimento da ficha de avaliação. As seguintes instruções deverão servir de base ao preenchimento das fichas de avaliação. 6.2.1. Cabeçalho. Independentemente da ficha ser preenchida à mão ou por meio eletrônico, dados de cabeçalho incorretamente inseridos ou mesmo esquecidos invariavelmente causam transtornos ao controle do desempenho do aluno, além de provar a deficiência na supervisão da instrução. Exemplos das não conformidades frequentemente encontradas: ficha sem o código identificador da missão, ficha sem data do dia da missão realizada, ficha sem tempo de missão, voo, horas totais e número de pousos, ficha sem a identificação da aeronave, do instrutor e do aluno, e manual do instrutor de voo CNT, CNPA 15716-46-0. Ficha sem o conceito final da missão. Apesar de não ser responsabilidade do aluno, uma boa prática é envolvê-lo no acompanhamento dos números e dados dispostos nos cabeçalhos das fichas. Assim, o aluno ajuda no controle de sua progressão operacional. 6.2.2 Comentários. Contexto. No campo da ficha reservado aos comentários, procure, antes de tudo, contextualizar a missão. O conhecimento do cenário certamente auxilia a direção de instrução a entender quais eram as circunstâncias vigentes durante a realização da missão. Exemplos de contextualização. Missão realizada no circuito de tráfego de SZZZ às 12 horas com turbulência moderada. Circuito de navegação visual executado nos FL0FX e 0YU com pousos em SZZZ, SZX e SZZDOB. Condições VFR em rota e VFR especial no destino. Texto de forma a padronizar o preenchimento das fichas de avaliação, observe os seguintes detalhes. Circule o item exercício a ser comentado. Escreva o número do item no campo dos comentários, acompanhado do nome do exercício a ser descrito, sublinhado e com 2 pontos ao final. E efetue os comentários com ênfase nos fatos, procurando simplicidade e objetividade. O campo Comentários diz muito a respeito das características individuais do avaliador. O primeiro aspecto interessante a ressaltar é sua capacidade de síntese. O uso indiscriminado de adjetivos torna difícil saber o que de fato ocorreu, ou mesmo mascara a verdadeira relevância da situação descrita. Logo, poupe tempo e energia. Vá direto aos fatos. Deixe as previsões com os meteorologistas e os conselhos para os terapeutas. Outro aspecto é a falta de objetividade no relato. Por exemplo, poucas orientações para melhorar. Inócuo, não? Orientações sobre como corrigir o problema devem ser passadas no debriefing. Mais uma vez, fatos. A ficha de avaliação é um documento formal. Assim, evite ao máximo possível as rasuras, palavras inadequadas, entre outras manifestações de pouco zelo com o processo de ensino e aprendizagem. Lembre-se que sua ficha será lida por outros instrutores, ou seja, a ficha é o seu cartão de visitas. Como já observado, ficha de avaliação não é o espaço para fazer previsões sobre o desempenho futuro do aluno, tampouco para reproduzir parâmetros ou descrições de como realizar os exercícios. Isso está nos manuais. Seguem alguns exemplos de expressões que ilustram os comentários inapropriados. Realizar o nivelamento a 3.500 pés. Manter a velocidade de 70 nós na perna do vento. Essas observações referem-se ao que efetivamente deveria acontecer, mas não expressam o que de fato aconteceu.
Repare que nesses dois casos, o instrutor que assumir a instrução posterior não conseguirá interpretar o que houve no último voo. O aluno nivelou abaixo ou acima dos 3.500 pés. Na perna do vento estava acima ou abaixo de 70 nós. Em ambos os casos, quão fora estava do padrão? 100, 200, 300 pés? 5, 15, 30 nós. Pela milésima vez, fatos, atencão. Evite descrever os fatos com verbos no infinitivo. Corrigir isto, fazer aquilo, manter a velocidade. Na verdade, essas orientações cabem ao diretor de instrução ou à pessoa responsável pela supervisão e acompanhamento do desempenho dos alunos. Logo, como você estará responsável pelo relato dos fatos, utilize verbos no pretérito. Nivelou a 3.450 pés. Deixava a velocidade oscilar entre 5 a 10 nós acima da prevista na perna do vento. O aluno provavelmente vai sentir dificuldades no voo lento, orientado a realizar mais voo mental. Realizar instrução complementar em simulador de voo. Prossegue no treinamento. Esses tipos de observações e julgamentos cabem ao diretor de instrução ou à pessoa responsável pela supervisão e acompanhamento do desempenho dos alunos. Não são de responsabilidade do instrutor. Mais uma vez, e sempre que possível, utilize parâmetros mensuráveis para descrever os fatos. Exemplos: variações de 200 pés no tráfego VFR, pousos seguros, porém 300 pés além da marca de 1.000, ou ainda desceu com 1.500 pés de razão no ILS sem glide slope. Se houver a necessidade de comentar algo não enquadrado em nenhum dos itens de avaliação constantes da ficha, coloque a expressão geral, ou OBS, e prossiga na observação. Encerre os comentários com as expressões equivalentes ao grau conceito obtido pelo aluno, voo satisfatório, voo deficiente, etc. Se, após as expressões citadas no parágrafo anterior, sobrar algum espaço em branco, crie o bom hábito de fechá-lo com riscos que inviabilizem sua utilização. Caso haja necessidade de um comentário quase esquecido, utilize um dos espaços previamente citados para fazê-lo, mediante a expressão em tempo. Por fim, não esqueça de rubricar ou assinar a ficha preenchida. Atenção! No caso da instrução de voo, recomenda-se sempre o preenchimento de uma ficha de avaliação após o acionamento dos motores, ainda que o plano de missão não possa ser completamente cumprido. Em outras palavras, o plano de missão poderá não ser concluído na íntegra por diversos motivos. Aluno passando mal, abortiva de decolagem, sem tempo hábil ou condições para reposicionamento, conflitos de cabine, panes de equipamento, etc. O fato é que, para efeitos de instrução, todos os detalhes são importantes para o acompanhamento do aluno, justificando assim a necessidade do registro escrito. A questão de validar ou não a instrução ou completar os exercícios faltantes na próxima missão é prerrogativa do responsável do setor de instrução da organização. Por falar nesse assunto, se algum exercício, por qualquer razão, não for cumprido, é compulsório o registro dessa informação na ficha, de forma que o setor de instrução possa planejar as próximas missões e não penalizar o aluno em seu treinamento. 6.23 Conceito final. Observadas as formalidades anteriormente descritas, é chegada a hora de estabelecer alguns procedimentos que devem ser observados para que a avaliação atinja os mais elevados parâmetros em termos de imparcialidade, justiça e profissionalismo. Em primeiro lugar, por mais que se queira, o conceito global, final, de uma missão nunca pode ser definido antes da leitura da ficha anterior do aluno, ou ao menos antes da interação dos fatos ocorridos junto ao instrutor da missão pregressa, e da descrição-avaliação de cada item da ficha que realiza, conforme o nível de aprendizagem proposto. A julgar a importância dos exercícios de uma dada missão, recomenda-se estender a busca para 2 ou mais fichas pregressas, de forma a compreender melhor a evolução do treinamento. Em segundo lugar, evite revelar o conceito global ao aluno, antes do debriefing, ou mesmo ir colocando os conceitos dos exercícios específicos e global, à medida que vai conduzindo o debriefing. Muito provavelmente o aluno, já ciente do resultado, não dispensará a atenção devida às orientações valiosas advindas do voo realizado. Logo, preenchimento da ficha de voo, só depois de encerrados os comentários no debriefing. Atenção! Um conceito, de um exercício específico ou global, deve sempre levar em consideração as oportunidades futuras de treinamento e a relevância dos exercícios na formação do aluno.
Assim, se o aluno está deficiente em um exercício que ele poderá treinar outras vezes, o voto de confiança pode ser aplicado. Por outro lado, se a deficiência persiste e a fase do treinamento já está avançada, não existe em atribuir conceito insatisfatório e envolver o setor de instrução para as devidas providências. Atenção! Mais uma vez, a ciência da ficha anterior por parte do instrutor é extremamente importante ao processo de instrução, porque há casos de aluno recebendo o mesmo conceito repetidas vezes no mesmo exercício problemático e pior, com os mesmos comentários do instrutor anterior. Isso é a prova irrefutável de que não há supervisão e acompanhamento do desempenho do aluno. Resumindo, o instrutor que assumir a instrução deverá obrigatoriamente assinar a ficha anterior antes de seu voo com o aluno. 6.24 Erros comuns. Incompatibilidade de conceito, X nível de aprendizagem. Este tipo de erro, em particular, encerra em si a manifestação dos problemas de apreciação encontrados em alguns instrutores. A tendência central poderá ser identificada quando se observa uma ficha repleta de conceitos iguais em todos ou na maioria dos exercícios. Os erros de padrão, de ralo e lógico igualmente poderão ser verificados quando conceitos muito baixos são aplicados nas fases iniciais da instrução. Ante o exposto, a visão particular do instrutor, neste caso, sobrepuja os parâmetros estabelecidos e de observação compulsória. A parcialidade do mesmo torna-se notória e o crédito de seus comentários tendem a ser menos considerados pelos avaliados. Incompatibilidade de conceito X comentário. O problema em tela tem relação direta com o erro citado previamente. Assim, o instrutor tem de estar extremamente familiarizado com os parâmetros, mensuráveis em sua maioria, que caracterizam um dado conceito para um dado nível. Só assim, elimina-se ou mitiga-se a ação dos erros de apreciação, visto que os comentários tendem a validar fidedignamente o que foi demonstrado pelo aluno. Exemplos. Tráfego variou 20 kW, fase inicial satisfatório, fase final eventualmente insatisfatório. Descida, desceu 10 nenêmero antes do previsto e precisou de muitas orientações verbais para recalcular a razão. Fase inicial, eventualmente insatisfatório. E pouso, realizou um pouso com 200 fatat de razão de descida. Fase inicial, satisfatório, eventualmente insatisfatório. Inconsistência nos comentários. Este, sem dúvida alguma, é o erro mais indesejável àqueles que trabalham diretamente no acompanhamento da instrução. Os comentários vazios não agregam conhecimento algum à identificação e à solução das dificuldades dos alunos. As perguntas feitas pelo controle da instrução e filtragem dos erros são: qual foi o erro? O que houve na missão? Verdade seja dita, a preguiça e a falta de profissionalismo ficam estampadas na ficha de avaliação dos alunos, cada vez que o instrutor, sem paciência, a encara como uma mera formalidade que precisa ser cumprida. A inconsistência nos comentários normalmente não peca por excesso de palavras, mas justamente pelo inverso. Ainda assim, são observados casos de extrema prolixidade sem nenhuma objetividade. Seguem abaixo alguns exemplos reais extraídos de fichas preenchidas. TASSE. Algumas orientações no sentido de aperfeiçoar o que por mim mesmo já havia sido advertido desde o início da missão, quando ainda em sede, melhorou com o treinamento. O quê? Tráfego VFR. Não visualizou o exercício, precisando de mais orientação. O que não foi visualizado? Perfil, velocidade, altura. Pouso, poucos comentários. Quais? 6.2.5 Recomendações finais. Todo instrutor deve ter em mente que o aluno vai utilizar aquela ficha para preparar o próximo voo. Seja humilde e faça uso da tabela de níveis X conceitos, graus, compatíveis, até que se tenha experiência suficiente para proceder uma avaliação coerente e imparcial. Como dito no início deste capítulo, todo instrutor deve também ter em mente que auditorias da Autoridade Nacional de Aviação, ou mesmo as investigações de acidentes, eventualmente analisarão os registros contidos nas fichas de avaliação. Em última instância, a mesma ficha de avaliação poderá servir de peça processual em um litígio na Justiça. Logo, a ficha de avaliação é e deve ser sempre tratada como um documento oficial. Capricho, organização e clareza das informações são mandatórias. Por fim, o instrutor pode ou não ser convidado a participar de um conselho de instrução para deliberar sobre o desempenho de um determinado aluno. Se presente, poderá sofrer o constrangimento de observar sua falta de capricho quando da análise das fichas, organização e conteúdo.
Se não estiver presente, com certeza todos irão bater nessa mesma tecla. Logo, não permita que sua imagem seja manchada por falta de comprometimento no preenchimento das fichas de avaliação.